Olá, povo abençoado, tudo bom com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus, estamos todos bem, graças a Deus. Vamos estar começando mais um devocional, né? Mais uma reflexão da palavra. E vamos hoje estar compartilhando, né? Essa reflexão. E eu quero hoje trazer a reflexão lá no livro de Neemias, né? Neemias capítulo 2. Vamos hoje meditar um pouco sobre Neemias. Vamos falar um pouco deste homem, né? Desse homem de fé. Porque Neemias, ele tinha fé. A gente pode ver que Neemias, ele era uma pessoa que exercitava a oração. Neemias aqui, por um momento, ele recebe aquela notícia, mas Neemias, ele vai buscar o Senhor em oração, né? Vamos estar orando ao Senhor nesta hora. Vamos iniciar o nosso devocional com oração para que o Senhor venha tomar direção, para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha usar a minha vida nesta tarde, nesta manhã, neste dia. Aqui já é tarde, né? Eu tentei fazer pela manhã, mas não consegui. O meu cunhado, ele mora na outra avenida, na outra rua. Ele tá fazendo um serviço em casa e ele tá quebrando. Aí tava a maquita, tava zoada de martelo, de uma quebração só. Não tava dando pra eu me concentrar. E agora tem uma outra voz estranha aqui, do outro lado da outra avenida. Mas eu tô aqui em espírito de oração, como Neemias. Neemias estava sempre em espírito de oração. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor cale todas as vozes contrárias, né? Que todas as vozes contrárias sejam caladas nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos orar para iniciarmos a nossa reflexão. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu quero pedir permissão para entrar em Tua presença. Senhor, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas. Pedir perdão ao Senhor por tudo quanto eu tenho feito, falo, Pai, realizado, que não tenha agradado ao Teu Espírito Santo. Mas eu quero Te pedir nesta manhã, Senhor, perdão. Pai, eu quero Te apresentar nesta hora para este momento. Eu quero Te convidar, Espírito Santo, ao Senhor se fazer presente. Eu quero Te convidar, Espírito Santo, para o Senhor me direcionar, para o Senhor tomar a minha mente, para o Senhor falar nesta hora, Pai, através da minha vida, que eu venha ser um canal de bênção, que eu venha ser, meu Pai, um vaso em Tuas mãos, que eu venha ser um instrumento usado por Ti nesta tarde. Senhor, que o Senhor venha silenciar todas as vozes, que o Senhor venha neutralizar tudo aquilo que é contrário, que o Senhor venha impedir tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai amado, dissipa nesta tarde, Pai, toda a obra do mal. Desfaz todo o intento do inimigo das nossas almas. Pai, neutraliza todas as vozes, Pai, contrárias pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, toma a direção deste devocional. Toma a direção, Senhor, desta reflexão. Pai, que esta poderosa palavra, Pai, possa falar a cada coração nesta tarde. Aonde quer que esse vídeo adentre, onde quer que esse vídeo alcance, Pai, que vidas sejam tocadas através desta palavra. Pai, que esta mesma fé, Senhor, que estava, Senhor, sobre a vida de Neemias, possa estar, Senhor, também sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, através da vida de Neemias, que tudo que pedimos, tudo que precisamos, Pai, alcançar e conquistar é por intermédio da oração, por intermédio da intercessão, e que o Senhor venha nos trazer para este propósito, para este lugar de busca, para este lugar de entrega, para este lugar, Pai, de estarmos ligados a Ti, Pai, por intermédio da oração. Senhor, fala conosco nesta tarde, fala conosco através desta palavra. Pai, guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda o meu lar, guarda o meu esposo, guarda os meus filhos. Senhor, guarda as nossas vidas, Senhor, guarda as nossas famílias. Pai, que cada vida aqui presente, Pai, possa ser alcançada através deste propósito. Senhor amado, que o Senhor possa alcançar com salvação, alcançar com libertação. Pai, que o Senhor possa curar aqueles que estão doentes, meu Pai, fisicamente, aqueles que estão doentes no âmbito espiritual, que o Senhor traga cura nesta tarde. Pai amado, que o Senhor possa visitar onde nós não podemos, que o Senhor possa ir de encontro. Visita nessa hora aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão passando pelo processo da depressão, pelo processo da opressão. Pai, visita nesta hora, Pai, com Teu poder. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, Pai, algo sobrenatural. Senhor, fica conosco, fala conosco, toma nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, toma, Pai amado e querido, as famílias, visita cada lar na tarde deste dia. Entra com providência
Supre as nossas necessidades, alegre os nossos corações. Pai amado e querido, vemos que Neemias, Senhor, se entristeceu, mas Neemias buscou ao Senhor em oração. Neemias buscou, Pai, aleluia, por intermédio da oração, Senhor. Nos ensina a buscarmos por intermédio da oração. Nos ensina a orarmos, nos ensina, meu Pai, a nos colocarmos na Tua presença, a nos derramarmos na Tua presença. A Tua palavra diz que se nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouviria do céu as nossas orações, o Senhor nos sararia. Pai amado, que o Senhor que possamos nos converter dos nossos maus caminhos, que possamos nos converter das nossas maus práticas, para que o Senhor possa ouvir do céu as nossas orações. Pai amado, nos ensina, Pai, nos ensina a nos afastarmos da aparência do mal. Senhor amado, guarda as nossas vidas. Senhor, guarda o teu povo, guarda a tua igreja. Levanta a tua igreja com poder e com autoridade, Senhor, neste século presente. Pai amado, nos dá a autoridade dos céus, nos reveste com todas as armaduras de Efésio, com escudo, com capacete, com a couraça, com o cinto, com a espada, com o sapato. Nos prepara, Senhor, para anunciarmos a tua palavra. Nos prepara para anunciarmos a volta do teu filho, o ano aceitável do Senhor. Pai amado e querido, vê se há em nós algum caminho mau. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Ó Pai, eu quero te apresentar também ainda nesta hora os hospitais. Senhor, visita cada leito, visita nesta hora aqueles que estão, meu Pai, passando por uma cirurgia, que se encontra no centro cirúrgico. Pai, que o Senhor venha estar visitando, que o Senhor venha estar usando essa equipe médica, que o Senhor venha, meu Pai, agora em nome de Jesus, tomar a direção dessa cirurgia. Pai, que essa cirurgia seja para louvor do teu santo nome. Pai, glorifica, Senhor, o teu nome mais uma vez, em nome de Jesus. Pai amado, fica conosco. Senhor, fala conosco, toma minha vida em tuas mãos. Senhor, toma minha mente, Pai, em nome de Jesus, e me direciona. Repreende todo roubador de palavra, todo esquecimento. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Pai, que eu te peço, já te louvo, Senhor, na certeza da vitória, e que o Senhor fará grandes coisas através desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Espírito Santo. Vamos agora, irmãs, vamos ler lá o livro de Neemias, capítulo 2 até o verso 12, né? Atarxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. O título desse capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissa, no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estarei triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? O rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando duraria a tua viagem? E quando voltarás? E aprovou ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, desse-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Disse, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa
e para o muro da cidade, e para a casa em que eu haver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefe do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, e eu pouco homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Amém? Vamos ler até o versículo 12. Aqui a gente percebe que Neemias ele vai servir ao rei, né? Neemias ele era copeiro do rei. E Neemias ali ao servir ao seu senhor, servir ao seu rei, ao rei Artaxerxes, ele vai servir ao rei, mas ele não serve ao rei como de costume. Neemias serve ali ao rei com seu coração, com a sua face entristecida. Neemias recebe a notícia no capítulo 1, né, de como se encontrava Jerusalém, de como se encontrava a cidade onde jaziam os corpos dos seus pais, né? E Neemias ali ele se entristece, Neemias ali ele se abate. Neemias, antes de ele ir ao encontro do rei, no capítulo 1, fala que Neemias ficou 4 meses em oração, né? Para que o rei percebesse o que Neemias precisava, para que o rei percebesse a necessidade de Neemias. Neemias sentiu o desejo, Neemias queria ir para reconstruir aquela cidade. Neemias queria ir reconstruir os muros de Jerusalém. Mas primeiramente Neemias foi buscar em oração. Primeiramente Neemias se rende em oração e jejum. E muitas das vezes nós queremos que o Senhor faça, queremos ver o Senhor fazer, mas não fazemos a nossa parte, né? Não buscamos por intermédio da oração, da intercessão, da súplica, por intermédio do jejum. Porque muitas das vezes, irmãos, não tem coisas que só com jejum e oração. Sem o jejum e sem oração nós não conseguiremos, nós não teremos vitória, nós não conseguiremos alcançar. Mas Neemias aqui, ele passa, né, por esse processo de oração, por esse processo de intercessão. E o rei ali, quando ele vai servir ao rei o vinho, que ele vai servir ao seu senhor, o seu rei, ele conhecia Neemias, o rei tinha uma intimidade com Neemias, o rei conhecia o seu copeiro, e Neemias, ao servi-lo naquele momento, Neemias o serviu com tristeza, Neemias o serviu com a sua face entristecida. Mas o rei ali, ele pergunta no versículo 4, o que ele poderia fazer, né, em favor de Neemias. O rei me disse: que me pedes agora? O rei pergunta ali a Neemias o que ele precisava, né? E Neemias ali, ele não perde a oportunidade. Neemias ali, ele precisa entender que o Senhor estava movendo o coração do rei, que o Senhor estava ali trabalhando no coração do rei, para que ele percebesse qual era a necessidade de Neemias. Então, orei ao Deus dos céus. Neemias, naquele mesmo instante ali, ele faz uma oração: louvado seja Deus. Então, orei. O primeiro impulso de Neemias sempre era orar. Tudo que Neemias ia fazer, a Bíblia nos revela que primeiramente o impulso de Neemias era a oração. Neemias aqui, quando o rei pergunta a ele, Neemias primeiramente ele ora para poder declarar ao rei o que ele precisava. Neemias não podia perder aquela oportunidade, né? O rei ali percebe que Neemias não estava bem, que Neemias precisava de alguma coisa, algo estava afligindo o coração de Neemias. Antes de responder a pergunta do rei,
sussurrou uma oração a Deus. Ele sussurra ali rapidamente ao Senhor, né? Ele faz uma oração muito rápida, pedindo ajuda e sabedoria. Ele pediu ali sabedoria, como ele iria falar com o rei, como ele ia se tratar, como ele iria se portar a falar com o rei. Porque às vezes até nós temos a oportunidade, o Senhor nos leva a pessoas, temos acessos, mas às vezes, como nós falamos sem sabedoria, às vezes nós mesmos fechamos a porta. O Senhor já abriu a porta, o Senhor já levantou a pessoa para nos abençoar, já levantou a pessoa necessária para poder interceder em favor das nossas vidas no âmbito físico, né, materialmente falando, mas às vezes por a falta de sabedoria nós mesmos fechamos a porta. Mas Neemias aqui, ele busca no Senhor sabedoria para falar com o rei. Isso é apenas uma das muitas ocasiões registrada neste livro, em que Neemias invoca espontaneamente a Deus. Foi uma oração espontânea, né? Tinha que ser uma oração ali super rápida, mas com uma oração de sabedoria, com uma oração que movesse realmente o coração de Artaxerxes. Ele não podia perder aquela oportunidade. Se o rei não o conhecesse, se Neemias não servisse ao rei por toda a vida de uma forma diferente, naquele momento que Neemias chega ali para servir Artaxerxes, não seria percebido, não seria notório como Neemias se encontrava. Neemias queria ir restaurar, Neemias queria ir a Jerusalém, mas ele não podia, ele não tinha essa autonomia, ele não tinha essa autoridade. Neemias precisava receber do seu rei autoridade. Neemias precisava receber do seu rei a ordem para ele ir. Ele não poderia sair do palácio. Ele não poderia deixar de servir a Artaxerxes, porque tudo que Artaxerxes bebia, quem primeiramente bebia antes do rei era o copeiro. Então não havia outro copeiro de confiança. Neemias tinha acesso a Artaxerxes. Neemias era alguém de confiança, alguém que tinha acesso ao seu rei. Então Neemias ali, ele faz uma oração de sabedoria. Vamos buscar no Senhor sabedoria para usar o momento, para usarmos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E às vezes nós fechamos a porta, né? Às vezes nós fechamos porque nós às vezes sermos tantos religiosos em tantas coisas, e às vezes nós perdemos a oportunidade porque estamos presos à religiosidade. E às vezes é uma simples oração, às vezes é um simples agradecimento, às vezes é uma oportunidade única, e nós perdemos porque não usamos da maneira correta. Mas Neemias aqui, ele não perdeu essa oportunidade. Neemias usou de sabedoria. Louvado seja Deus. Referência lá ao versículo, no capítulo 5, 19, diz assim: lembra-te de mim para bem ou mal, Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias aqui, ele pede para o Senhor lembrar dele. Lembra-te de mim para bem ou mal, né? Ele pede para que o Senhor lembre dele, porque ele quanto fiz de tudo de bom que fiz a este povo. Tudo que Neemias fez foi bom. Tudo que Neemias fazia ali para o rei era de bom grado, era um bom servir. Então ali ele precisava, naquele momento, ser retribuído. Como nós estamos tratando aqueles que estão em nossa volta, para que no momento que nós precisamos também sermos agraciados, recebermos dele também a mesma graça. Como nós iremos receber? Como nós estamos tratando as pessoas? Como nós estamos qual tem sido o nosso testemunho como servo? Como tem sido o nosso testemunho como servo? Neemias, ele era judeu, né? Neemias, ele fazia parte de um povo diferente. E Neemias, ele era aqui, ele servia a todos de bom modo, de bom grado. E naquele momento ele fala ao Senhor, ele usa a sua bondade, né? No capítulo 5, 19 diz assim: lembra-te de mim para bem ou mal, Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Então ele usa aquilo que ele tinha, né? Ele usa o seu exemplo, ele usa a sua vida
para poder buscar no Senhor ajuda, para que o Senhor venha interceder em favor de Neemias. O capítulo 6, 9, diz assim: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos, né? Aquele Neemias, quando ele estava naquela reconstrução dos muros, Neemias, ele foi afrontado. Neemias viveu por afrontas, por momentos de afronta. Tobias e Sambalate se levantam contra a vida de Neemias, mas Neemias foi para Jerusalém com um propósito. Neemias saiu com o seu coração já cheio de esperança. Neemias já foi para Jerusalém com o seu coração já cheio do propósito, cheio do projeto que o Senhor já tinha dado a Neemias no seu coração, porque Neemias, ele buscou em oração, Neemias, ele buscou em jejum, e o Senhor deu a Neemias a resposta, a direção para todas as coisas. Então Neemias já foi para Jerusalém com o seu coração já cheio, né, preparado. A gente vê que Neemias recebe a carta para receber a madeira. Neemias recebe a carta, né, para que ele passasse além do rio. Tudo ali o Senhor usou a vida de Artaxerxes para poder interceder em favor daquilo que Neemias precisava. Quem era que poderia ajudar Neemias? Quem era a pessoa que poderia abrir a porta para Neemias? Era o rei Artaxerxes. Então Neemias, ele busca o Senhor por intermédio da oração. Louvado seja Deus. Neste caso, Neemias estava em pé diante do rei. Apenas teve tempo para clamar a Deus do íntimo do seu coração. Nas emergências não há tempo para longas orações. A curta oração de Neemias chegou a Deus porque foram procedidas de 4 meses de oração e jejum. Vale a pena estar com a oração em dias. Vale a pena permanecermos em oração. Às vezes nós estamos a tempo... Desculpa, gente, estamos há tempos orando, estamos há tempos buscando no Senhor oração e desistimos no meio do caminho, ficamos entristecidos, nos enfraquecemos, porque o Senhor ainda não fez, porque a gente ainda não recebeu, porque a gente não está vendo o Senhor fazendo com os nossos olhos físicos. Mas o Senhor está operando, o Senhor está trabalhando. Neemias estava aqui há 4 meses já em oração. Mas no momento oportuno, no momento certo, o Senhor, ele se revela para o rei Artaxerxes. No momento, o Senhor faz com que Artaxerxes perceba que Neemias precisava de uma solução. Neemias precisava da autoridade do seu rei. Neemias, ele foi ali como governador para Jerusalém, né? Neemias, ele vai ali para reconstruir Jerusalém com uma autoridade do seu rei. O seu rei delega Neemias com autoridade. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O hábito de orar frequentemente durante o dia abre caminhos para um fluxo maior de graça. A constante oração, ela é derramada sobre nós um fluxo de graça. Nós recebemos graças para passarmos pelo processo. Eu creio que Neemias, nesses 4 meses aqui de oração, de espera, o Senhor deu graça a Neemias para servir ao rei com alegria, para servir ao rei, ao seu rei, com todo o seu amor, com todo o seu empenho. Mas já era o tempo para Neemias visitar Jerusalém. Já havia o tempo para que aquela cidade fosse alcançada, para que aquele povo que estava ali sofrendo que foram deixados ali para trás, eles estavam ali precisando de ajuda, de socorro. Chega o tempo certo que o Senhor toca no coração do rei Artaxerxes para que Neemias fosse notado a necessidade de Neemias. Louvado seja Deus. Um momento crucial na história da reconstrução de Jerusalém, onde Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, demonstra a sua tristeza pela condição da cidade. Neemias estava triste pelas condições como estava a sua cidade. Neemias estava triste porque o povo estava ali necessitado. O povo estava ali sem nenhuma segurança. Os muros foram derribados, as portas foram queimadas pelo fogo. Não havia mais segurança. Não tinha mais como aquele povo estarem seguro, né? No âmbito físico falando. Mas ali o Senhor,
manda que Neemias vá para reconstruir os muros de Jerusalém e na condição na tristeza pela condição da cidade e receber permissão e recursos do rei para iniciar a restauração. Este capítulo marca a transição da tristeza e oração de Neemias para a ação e planejamento da reconstrução, né? Neemias aqui, a tristeza de Neemias, para ele ver como ele estava vendo aquela cidade destruída. Neemias, ele se afligiu por um momento, né? A tristeza de Neemias era porque ele estava ali planejando, arquitetando como ele ia reconstruir a cidade. Ele não poderia, ele não tinha essa capacidade, porque ele era simplesmente um copeiro. Mas a oração, ela move. A oração, ela move o coração de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, 18, dizendo assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Neemias estava o tempo todo em espírito de oração. Neemias estava o tempo todo em intercessão, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Neemias estava orando o tempo todo, ele estava em súplica, suplicando ao Senhor que movesse, suplicando ao Senhor que movesse o coração do rei Artaxerxes, que o rei Artaxerxes fosse o canal que ele precisava, que ele fosse a porta que ele precisava para poder fazer aquilo que era necessário para reconstruir a cidade de Jerusalém. A boa mão de Deus sobre mim, a mão do Senhor sobre Neemias significa para ele pelo menos 5 coisas. Ele estava compartilhando dos propósitos de Deus. Deus o estava guiando claramente. Deus estava ali concedendo sua graça e auxílio. O Senhor estava dando graça a Neemias. O Senhor estava auxiliando a Neemias em tudo que Neemias precisava. Neemias foi auxiliado em tudo o que era necessário para Neemias reconstruir a cidade. Neemias foi auxiliado na madeira. Neemias foi auxiliado nos servos. Neemias foi auxiliado com as cartas que foram enviadas para os governadores. Neemias foi auxiliado em tudo. O Senhor guardou Neemias em todo momento. Deus estava com ele, fazendo prosperar e ser bem sucedido na obra de Deus. Ele estava fazendo ali uma obra para o Senhor. Ele foi bem sucedido naquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos. Neemias administrou, Neemias soube usar aquilo que estava sobre as suas mãos. Vamos buscar no Senhor a sabedoria para tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para fazermos. Vamos buscar no Senhor sabedoria para administrar, sabedoria na oração, sabedoria para chegarmos, sabedoria para sairmos, porque às vezes até para sairmos de um ambiente que o Senhor quer nos tirar, temos que ter sabedoria, né? Neemias, quando chega ali em Jerusalém, a gente vê no decorrer dos capítulos, dos versículos, que Neemias e Sambalate, eles vão perturbar Neemias, eles vão tentar tirar Neemias do propósito para o qual Neemias foi enviado. Neemias foi tão somente enviado para Jerusalém para reconstruir os muros. E eles tentam tirar Neemias da obra. Eles tentam tirar Neemias do propósito para o qual o Senhor enviou a Neemias. Mas Neemias, ele vai com um direcionamento. O Senhor revela para Neemias: e de noite me levantei. No capítulo 12, no versículo 12, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Ele não contou a ninguém o que o Senhor já tinha dado a ele. Aquilo que o Senhor já tinha colocado no coração de Neemias, ele vai em espírito de oração, como fala lá em Efésios, né? Espírito de oração e vigiando em todo o tempo. Neemias sabia que ele precisava guardar a orientação, guardar tudo aquilo que o Senhor já tinha trazido para Neemias. O Senhor já tinha direcionado Neemias em tudo. O Senhor estava auxiliando a Neemias. E ele contaria só agora com o Senhor, né? A pessoa no âmbito material que ele precisava era o rei. O rei já tinha dado a ordem. O rei já tinha abrido as portas, materialmente falando. E agora ele estava em espírito de oração, em constante oração.
Porque agora seria ele e o Senhor o direcionando. Seria ele e aquilo que o Senhor já tinha ministrado no seu coração para ser feito através da sua vida. E Neemias, ele não se perde. Neemias, ele não foge em nenhum momento do propósito. Às vezes nós estamos no propósito da oração, no propósito do jejum, e nós desistimos, e nós abandonamos porque nós achamos que está demorando, achamos que o Senhor não está ouvindo, que o Senhor não está vendo. Ana, quando ela ia ali adorar o Senhor de ano em ano, Ana ia com seu coração entristecida. Ana vivia entristecida, mas ela ia servir ao Senhor, ela continuava orando, né? Ela já tinha anos que Ana ia servir ao Senhor ali, mas ela ia com o coração triste, porque o Senhor ainda não tinha respondido, mas Ana continuava em oração. Ana era perseguida por Penina. Ana vivia angústia dentro da sua casa, mas Ana perseverava em oração, até o momento que ela realmente se derrama. Ela diz: Senhor, para mim hoje basta. Senhor, para mim hoje eu quero sair daqui desse culto, né? Eles iam cultuar o Senhor. Ela queria sair dali com a sua resposta. Ela já queria sair dali com a sua vitória, convicta de que o Senhor tinha ouvido a sua petição. Mas Ana não desistiu, e nós temos desistido. Nós temos abandonado a fé. Nós temos vivido momentos de aflições, de angústia, e a fé tem desvanecido. Nós estamos deixando a nossa fé fracassar. Estamos deixando a nossa fé morrer, mas que viemos orar para que o Senhor venha nos auxiliar, para que o Senhor venha nos dar graça, para que o Senhor venha nos sustentar com as suas fortes mãos. Louvado seja Deus! Glória a Jesus! Este livro de Neemias narra a história da reconstrução da cidade de Jerusalém. Após após o exílio, né? Após ali aquela situação toda que aconteceu ali em Jerusalém, o Senhor, ele usa Neemias para reconstruir aqueles muros. A gente vai ver que Neemias foi o instrumento para que Jerusalém fosse reconstruído. E vamos ser esse instrumento na mão do Senhor. Vamos perceber, louvado seja Deus, o que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Vamos perceber o que é que o Senhor quer, por que o Senhor quer nos usar, né? Para que o Senhor quer nos usar? Embora Neemias tivesse chegado como governador com plena autoridade de império persa, não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém o plano que Deus lhe confiara. Ele não contou a ninguém. Ele chegou ali como um governador, com uma autoridade sobre a sua vida, né? Ele foi ali com alguém que tinha autoridade para fazer, para tirar, para construir, para destruir. Mas ele foi ali com humildade, ele foi ali com sabedoria. Ele não tinha declarado a ninguém durante 3 dias o que ele foi fazer. Neemias, primeiro, ele observa o ambiente. E às vezes nós chegamos no ambiente e queremos fazer já do nosso jeito. Às vezes o Senhor nos leva para algum ambiente para observarmos, simplesmente para a gente chegar e ficarmos de camarote só observando. Às vezes não é o tempo ainda da gente pôr as nossas mãos. Às vezes ainda não é o tempo da gente abrir a nossa boca. É só o tempo de chegarmos e observarmos. Louvado seja Deus! Durante 3 dias Neemias contou a ninguém os planos de Deus. Ele não contou para ninguém o plano que o Senhor já tinha colocado no seu coração. Neemias não declarou a ninguém o que ele foi fazer. Ele simplesmente observou. Louvado seja Deus! Que Deus lhe confiou. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus, ao invés de precipitar-se, confiando nas suas próprias capacidades. Ele não confiou na sua própria capacidade. Neemias não confiou naquilo que o Senhor já tinha dado a ele. Não, o Senhor já me direcionou, o Senhor já me deu a direção, agora eu vou fazer e pronto. Não. Neemias, ele esperou o momento certo. Neemias esperou a oportunidade certa para poder ele começar a fazer
aquilo que o Senhor mandou que ele fosse fazer. Mas ele teve ali cautela, ele teve sabedoria, ele não usou a sua própria capacidade. Ele esperou no Senhor a direção. Louvado seja Deus para fazer. Glória a Jesus. Em Isaías 40, 29, fala assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele estava ali se sentindo que não tinha nenhum vigor, né? Neemias estava ali, faz forte aos cansados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor estava esperando, Neemias estava esperando as forças do Senhor. Neemias estava descansando no Senhor, esperando no Senhor para tomar a iniciativa, para fazer aquilo que o Senhor queria fazer através da sua vida. Passou então a fazer uma inspeção cautelosa e cuidadosa nos danos causados nos muros pelos samaritanos. Faz uma inspeção cautelosa e cuidadosa nos danos causados nos muros. Neemias ali, nesses 3 dias, eu creio que Neemias ele começou ali a visitar aquele lugar. Neemias começou a fazer uma inspeção, como estavam os muros de Jerusalém, como estava aquela cidade. Louvado seja Deus. Neemias ali, ele faz uma inspeção para poder depois ele pôr a mão na obra, para ele começar a reconstruir os muros de Jerusalém, porque precisava ter ali sabedoria. Estava tudo derribado, né? Não tinha mais muro, a porta tinha sido queimada com fogo. Ele levou ferramentas, ele levou a madeira, ele levou tudo que ele precisava, mas ele tinha que saber usar. Neemias tinha que saber usar para não perder, aleluia, aquilo que ele já tinha conseguido. Neemias não podia perder a madeira. Neemias tinha que calcular como seria cortada a madeira. Neemias tinha que calcular o seu dia de trabalho, porque Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, acho que foi 52 dias, se eu não me engano, foram 52 dias. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Então Neemias ele estava ali em observação, observando todo o tempo, porque Neemias não podia se perder no tempo. Neemias não podia perder a matéria. Neemias não podia deixar que as afrontas o tirassem do propósito. E às vezes nós ouvimos, né, as afrontas, nós somos perseguidos, né? E às vezes a gente sai do propósito, voltamos, olhamos para trás, recuamos, porque saímos do propósito. Tobias e Sambalate tentou ali tirar Neemias do propósito, mas não conseguiram, porque Neemias ele foi com um propósito de reconstruir Jerusalém. Então ele não saiu do seu propósito. E que nós possamos estarmos como Neemias, em oração, em jejum e em vigilância. Porque se estivermos em oração, em jejum e não estivermos vigilantes, de nada vai adiantar. Neemias orou por 4 meses. Neemias jejuou. Neemias esperou a oportunidade certa para que o rei lhe desse a ordem, para que o rei notasse a sua tristeza. Neemias ele estava em vigilância. Ele já tinha orado, mas ele continuou em vigilância. Porque aqui no capítulo 4, quando o rei pergunta o que ele precisa, ele poderia estar desatento, né? Ele poderia não estar não perceber o que o rei estava lhe perguntando, que ele estava distraído. Ele não estava vigilante, mas Neemias estava em todo o tempo vigilante. Neemias não se perdeu. Neemias continuou em oração e vigilância. Que nós possamos continuar em oração e vigilância para aquilo que o Senhor tem nos ordenado para fazermos. Que viemos fazer com sabedoria, como Neemias fez. Neemias é que ele foi sábio. Neemias ele usou com sabedoria, ele não se perdeu. Louvado seja Deus, para que nós também não viemos nos perder, para que não viemos perder as matérias que já estão nas nossas mãos, a carta que já nos foi liberada. A carta que o Senhor já escreveu ao nosso respeito. Deus já deu cartas, Deus já abriu porta, Deus já levantou pessoas.
Oh, Ramandei Cantou da Rabaço, para abençoar, para você bater a porta e a porta vai se abrir. De Cantou, Ri, Rabaço de Canto. Pode bater a porta porque o Senhor já mandou, o Senhor já tocou no coração. Deus manda me dizer nesta hora, de Cantou da Rabaço, nesta hora que Ele já abriu a porta. Pode bater, bata porque a porta já está aberta. O Senhor já tocou no coração daquele que pode lhe abençoar, daquele que pode abrir a porta, daquele que pode lhe dar o acesso. O Senhor já abriu a porta. Pode bater, porque o Senhor já deu ordem ao teu respeito para esta tua causa. Creia somente, e o Espírito Santo de Deus irá falar o coração. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo continue falando conosco e que possamos permanecer em vigilância, que possamos permanecer em espírito de vigilância, até que o Senhor me abençoou, até que o Senhor me ajudou nessa reflexão, e que o Espírito Santo possa falar melhor o teu coração e o meu através desta palavra, e que possamos permanecer em oração e em vigilância, para que possamos, louvado seja Deus, reconstruir aquilo que o Senhor já mandou, seja na nossa casa, aonde quer que for, que possamos ter sabedoria e vigilância para reconstruir. Amém? Vamos orar. E eu quero agradecer ao Senhor por essa reflexão, por este momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora eu quero te louvar, eu quero te glorificar. Senhor, obrigado porque o Senhor enviou Miguel, porque o Senhor enviou anjos. Pai, porque as vozes contrárias, o Senhor silenciou nesta tarde. Pai amado, eu pude fazer esta reflexão. Eu pude, Senhor, fazer o teu propósito. Eu pude, Senhor, aleluia, ser um canal de bênção na tarde deste dia. Pai amado, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, visitar cada vida. Pai, cada inscrito, Senhor, abençoe poderosamente. Senhor, este propósito de salvação que o Senhor ainda ministrou meu coração para se repetir ainda esta semana. Pai, esse propósito de salvação, que o Senhor possa alcançar vidas aqui através da salvação. Esse propósito de libertação. Pai, que vidas venham alcançar a libertação, seja em que área eles precisam ser libertos. Que o Senhor venha estar libertando. Pai, só o Senhor conhece, meu Pai, o que precisamos nos libertar. Traz libertação, Pai, para cada um de nós. Nos liberta, Senhor. Pai amado, eu quero te apresentar as famílias aqui representadas. Eu quero te apresentar os lares. Pai amado, que essa reflexão venha falar aos nossos corações. Senhor, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade, por esta doce palavra. Pai, obrigado porque o teu Espírito Santo me direcionou. Obrigado porque foi o Senhor que tomou a direção. Obrigado porque o Senhor me direcionou. Continua, Senhor, nos guardando. Pai, guarda as nossas vidas. Pai, eu quero te adorar, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo quanto o Senhor irá fazer através das nossas vidas. Senhor, fica conosco, nos esconda debaixo das tuas potentes mãos. Pai amado, que nós possamos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, termos sabedoria. Nos dá sabedoria como o Senhor deu a Neemias. Senhor, nos dá vigilância como Neemias foi vigilante. Nos ensina, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, através desta palavra. Nos ensina em tudo. Ser conosco. Revela para cada um de nós para aquilo que o Senhor quer fazer. Nos ensina a reconstruir. Nos ensina a reconstruir aquilo que se quebrou, aquilo que se derribou. Pai, que seja reconstruído para louvor do teu santo nome. Guarda as nossas famílias, fica conosco, é que eu te peço, já te agradeço na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esta palavra, por esta reflexão. Que o Espírito Santo possa falar melhor o coração de cada um de vocês, até que o Senhor me ajudou, até que o Espírito Santo me direcionou, e que nós possamos crer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia. Eu quero agradecer, vamos até o próximo vídeo, que o Senhor possa abençoar você e a sua casa com todas as sortes de bênçãos. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Um abraço e a paz do Senhor.